Oi, gente! Hoje no programa Pet Vida eu vou falar com Isaac Albuquerque. Ele que é pioneiro em Alagoas em animais silvestres e trabalha há 23 anos na área. Vamos saber de muitas coisas importantes, curiosidades, o porquê ele escolheu essa profissão e muito mais. Olá, gente! Hoje vamos conversar com Isaac Albuquerque. Ele que é especializado em animais silvestres e vai falar um pouco sobre sua experiência nessa área, sobre o porquê escolheu trabalhar neste segmento e vai apresentar pra gente algumas curiosidades sobre sua profissão. Aqui em Alagoas, ele é pioneiro. Isaac, conta um pouquinho mais sobre por que você escolheu essa carreira, como foi que você teve essa percepção para poder enveredar por esse caminho. Bom, a história é antiga. Eu me formei em 98 e de lá para cá, uma área que eu abracei por uma demanda local. Na época eu morava no interior do Paraná. A proposta era que eu trabalhasse com cães e gatos, como é a grande rotina dos veterinários recém-formados, até para adquirir um pouco mais de experiência. Mas a cada domicílio que eu ia fazer um atendimento, eu percebia que havia um passarinho, um hamster, um peixinho de aquário. E eu perguntava, quem que atende esses bichinhos, né? E a resposta sempre era ninguém. Naquela época, quando morre, a gente compra outro. Né? Então realmente havia uma carência de veterinários que trabalhavam nessa área. E eu não esperei duas vezes isso acontecer. Eu já comecei a direcionar os meus estudos para aprimorar o conhecimento dentro dessa área. E aí você teve essa percepção muito inteligente, por sinal, e resolveu fazer curso, se especializar na área, porque você de repente notou que os animais que não eram só os cães e gatos, precisavam de ajuda também. Perfeito. A demanda começou a crescer de uma maneira, assim, inimaginável. Eu falei, eu preciso aprimorar o meu conhecimento. Só a leitura por si só de alguns livros. E naquela época não havia internet adequada, não tinha livros na área. Então era muito difícil. Poucas informações. Muito pouca informação. Era mais a troca de ideia com algum amigo que tinha alguma experiência. Então eu decidi procurar uma especialização. E aí eu fui no Paraná, em Curitiba, eu fiz minha especialização. E lá eu já engatilhei a minha ida para São Paulo, onde eu consegui fazer o meu mestrado na USP. E depois de tudo isso, como é que você resolveu aplicar todos os seus conhecimentos? Qual foi o primeiro animal que você atendeu fora dessa questão do cão e do gato? Pronto, quando eu voltei para Maceió em 2006, eu vim a convite de uma instituição de ensino onde eu era docente. E a gente tinha uma parceria com os órgãos fiscalizadores, que tinham uma pouca estrutura naquela época para atender. Então a instituição de ensino ela apoiava o órgão ambiental e essa parceria, só quem ganhava eram os animais silvestres. E eu lembro como se fosse hoje. O primeiro animalzinho que eu atendi foi um filhote de bicho preguiça, onde caçadores haviam abatido a mãe e alguns projéteis da arma de fogo tinham atingido o filhote na região do braço, então com fratura e tudo. Então foi uma cirurgia de cara bastante complexa, porque além da remoção dos projéteis, eu tive que reestruturar o esqueleto do parte óssea, né? Parte óssea que havia fraturado. Sim. E depois disso, quais foram as outras experiências que você vivenciou como médico veterinário especializado nessa área? Qual foi, assim, uma consulta ou um atendimento que lhe marcou? Bom, foi uma crescente, né? A partir daí a coisa deslanchou. Então, eu lembro que teve um dia que foi muito marcante na minha vida, que eu costumo dizer que foi o dia de gigantes. Eu atendi uma serpente de 3 metros, aproximadamente 2,90 e alguma coisa, não me lembro. No período da manhã, operei ela e na parte da tarde, em apoio a um órgão, a uma ONG que trabalha no Instituto, né, que trabalha com animais marinhos, eu fui dar um apoio a uma tartaruga de couro, que mais ou menos do tamanho de um Fusca, um pouco menor, né? Ela literalmente, ela ocupou toda a carroceria de uma caminhonete. Então a gente foi prestar esse apoio. Então foi um dia que eu atendi não os maiores animais que eu já atendi, mas aqui em Alagoas foi um dia muito marcante. Já pegando esse gancho, qual foi o maior animal que você atendeu dentre esses todos? Eu costumo dizer que do menor ao maior eu atendi quase tudo. Sim. O menor foi um beija-flor e o maior foi um elefante. E qual é o mais complexo de ser atendido? Um elefante ou um pássaro? O pássaro. O beija-flor foi mais complexo do que o elefante. Porque tudo é muito mínimo, né? Os órgãos. Quando a gente fala de animais silvestres, a gente tem que esquecer um pouco as regras de atendimento, regras de cálculo de doses. Porque tudo é baseado em metabolismo.
O animal pequenininho, ele tem um metabolismo muito mais acelerado do que um animal grande. Então, o tempo de ação de uma droga é muito mais rápido, o período que ela fica agindo é menor, porque ele metaboliza rápido e excreta o excesso dessa droga, né? Então, sempre é muito mais trabalhoso e delicado o animal pequenininho. Até por tudo ser tão mínimo, né? Como você mesmo disse, do metabolismo acelerado para o pequeno, para o grande é mais lento. E aí, como foi a experiência de você trabalhar com o elefante, de você atender um elefante? O que é que aconteceu com ele para você atendê-lo? Era um sonho de consumo, né? Na verdade, porque profissional na área, você sempre tem o pet que você gosta mais. Eu sou fanático por elefantes, eu adoro. Trabalhei 10 anos com jacaré, mas gosto muito de elefante. Não tenho uma experiência ampla, né? Sim. Mas na época, isso lá no começo, 2006, 2007, os circos ainda frequentavam as nossas cidades e tinham animais. Então era uma norma que todo circo na cidade tinha que ter um veterinário responsável para avaliar diariamente esses animais, né? Para saber como eles estavam nesse período. E eu sempre era chamado para estar presente no circo. Você era referência? Eu era referência na época para ser o responsável técnico da permanência do circo na época. Até que a legislação veio e proibiu esses animais. Então foram várias vezes, né? Todos os circos que frequentavam aqui com animais, eu estava lá. E que tipo de atendimento você prestou ou presta ainda para esses animais como o elefante? Que tipo de atendimento você realizou? Avaliação? Ele estava com algum problema de saúde? Esse animal, esses exemplos de circo geralmente eram avaliações gerais. Porque você tem que definir se ele está numa condição de se apresentar, se ele está bem nutrido, bem tratado, se ele tem alguma coisa que possa incomodar ele durante a apresentação, e isso, se não for resolvido de imediato, o animal tem que ser preservado. Isso acontecia muito, né? O dono do circo, ele prezava muito pelos seus animais. Ele tinha um respeito pelo animal quando ele estava doente, esse ponto, indisposto. Sim. Então ele tinha lá, em algumas espécies, mais de um inclusive, porque ele dava o descanso devido quando precisava. Então a gente tinha que fazer avaliação de unha, né, de alguma lesão de unha até cavidade oral para saber se estava comendo direito. E conta aqui para nós, aqui em Maceió, por exemplo, quais as maiores demandas que você percebe? Pássaros, das pessoas que criam animais silvestres? O carro-chefe são os pássaros. Tá? Principalmente agora. Eu vejo sempre você nas imagens, nas principalmente fotos. Agora, após essa pandemia, né, o povo mais em casa, então aumentou muito a busca por esses animais, né, por pets domesticáveis. Então, o pássaro hoje é o carro-chefe. A grande maioria, mais de 50% dos atendimentos hoje é com pássaros. Aqui em Maceió, no caso, Aqui né? Em Maceió. Em Alagoas, como Em Alagoas, no caso, além de Alagoas, outros estados que você atende, é a mesma questão, mais pássaros, ou também pessoas estão adotando ou acolhendo animais, por exemplo, uma cobra, um camaleão, não sei quais tipos de animais podem ser criados na sua residência com a liberação do IBAMA. Isso, a legislação ela restringe um pouco quais animais você pode criar de forma legal, né? Então tem alguns criatórios de serpentes, tem criatórios de pequenos jabutis, iguanas. Então no Brasil tem esses criatórios, você pode adquirir. Mas eu acho que é consenso geral que em todos os estados do Brasil o carro-chefe são os pássaros. Pela facilidade de adquirir, você tem muitas aves exóticas, como por exemplo calopsita, periquito australiano, ringneck, são aves que você não precisa de uma licença especial para adquiri-los. No caso dos demais, se faz necessário ter essa licença. Todo animal que for de fauna nacional, que for do Brasil, precisa ter licença do órgão ambiental. Ele precisa ser comprado em um local que está autorizado a reproduzir e negociar esses animais. E tira essa dúvida para a gente fechar. Sem licença, é crime, a gente sabe. Mas como é que a pessoa paga por esse crime que ela está cometendo? Bom, para evitar, eu acho que para evitar a dor de cabeça, se você tem um animalzinho que ele precisa de uma licença e você não tem essa licença, procura o órgão ambiental para fazer uma entrega voluntária. A legislação permite que você faça isso sem sanções. Agora, se você for pego com um animalzinho ilegal, né, um animal que deveria ter um documento e não o tem, então o órgão ambiental vai lançar uma multa muito grande, pesada, né? Sobre a pessoa que for pega. E fala rapidinho pra gente encerrar. Onde é que as pessoas podem entregar os animais silvestres quando elas encontram eles em algum lugar? O ideal é que ligue para a Polícia Ambiental ou para o IBAMA para que eles façam o resgate desse animal, porque a própria manipulação desse animal querendo o bem-estar dele pode ser prejudicial para ele. Então, nada melhor do que pessoas qualificadas para fazer esse resgate.
Pois é, gente, hoje nós falamos sobre animais silvestres e vocês puderam conhecer um pouquinho mais da história do Isaac Albuquerque, que é especializado na área, e conhecer também como deve criar esses animais, um pouco mais da vivência deles. E aqui em Alagoas a gente sabe que o número de pessoas está crescendo daquelas que criam pássaros. E aí é preciso ter todo o cuidado do mundo. Isaac é referência e é o médico ideal para atendimento a esses animais. Programa Pet Vida. Apresentação: Deise Nascimento. Produção: Produtora Maná. Um oferecimento: Estúdio Jéssica Jordão. Empoderando e harmonizando sua beleza.